Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. O assunto da coluna de hoje é fascite plantar, um processo inflamatório ou degenerativo que afeta a membrana que recobre a musculatura da sola do pé. Provoca muitas dores que atrapalham bastante a realização das tarefas diárias e, em alguns casos, até impede a prática de atividade física. Os sintomas mais comuns são dores agudas, debaixo dos pés, próximo ao calcanhar. As causas são variadas, vão desde alteração estrutural, decorrente de um processo degenerativo, até a prática exagerada de exercícios físicos, ou uso de salto alto, ou obesidade. Ouçamos mais detalhes sobre esse assunto. Olá, ouvintes! Falaremos hoje sobre a fascite plantar e a atividade física. A fascite plantar é uma dor aguda que sentimos na sola do pé, que atrapalha muito nosso dia a dia, dificultando a realização das tarefas diárias e chega a interromper a prática da atividade física. A fascite plantar é um processo inflamatório que afeta a fáscia plantar, que é uma membrana de tecido conjuntivo muito fibroso e muito pouco elástico, que recobre toda a musculatura da sola do pé, desde o osso do calcanhar até a base dos dedos, dos pés, nós chamamos de meia ponta. Sua função é manter a curvatura do pé, amortecer e distribuir qualquer impacto que recebemos na sola do pé. É muito comum em pessoas com sobrepeso, os sedentários e praticantes de atividade física, principalmente os corredores, e também os que praticam caminhada, dança, ou seja, todas aquelas atividades que nós praticamos e nos exigem andar e correr, sempre em excesso. Pode também acontecer em mulheres pelo uso frequente de sapatos com salto muito altos e nas pessoas que têm os famosos pés chatos ou os pés cavos, que são as mudanças nas estruturas dos arcos dos pés, que aumentam a pressão nessas fáscias. Geralmente, a causa da fascite é o estiramento excessivo causado pela repetição de pequenos microtraumatismos nessas estruturas, que diminui a capacidade de sustentação e estabilização do arco plantar. Algumas pesquisas mostram que a fascite plantar também pode estar associada a uma degeneração causada pela prática exagerada da atividade física, ao sobrepeso, como já comentado, e também ao processo de envelhecimento. Mas, apesar de ser considerada uma lesão muito simples e de fácil recuperação, se não for tratada, a dor da fascite plantar pode tornar-se crônica e provocar alterações no andar que trarão como consequência lesões no joelho, lesões nos quadris e lesões na coluna lombar. Professor, quem tem fascite plantar deve interromper a prática de atividade física? Sim e não, depende de cada caso. Quando os sintomas são muito fortes, como as dores, sempre é importante o diagnóstico médico e o tratamento tem por objetivo a redução da inflamação para aliviar a dor e que as pessoas voltem às atividades rotineiras. Neste caso, o repouso é importante. Em alguns casos, quando a dor é menor ou é muito simples isso, a prática pode ter continuidade. Mas é muito importante que existem alguns exercícios específicos que podem ajudar muito a manter a fáscia saudável, como, por exemplo, andar descalço, que a gente não está muito acostumado com isso, mexer bastante os dedos do pé, por exemplo, puxar uma toalha do chão com os dedos do pé, entre muitos outros. Um fisioterapeuta sabe bastante isso, um educador físico também. Mas, de qualquer forma, a prática de qualquer atividade física é importante na prevenção da fascite plantar, desde que seja realizada de forma adequada, sempre respeitando os nossos limites. Este foi José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se tiver alguma dúvida ou quiser mandar sugestão para essa coluna, mande um e-mail para cp@usp.br. Repetindo, cepe@usp.br, aos cuidados de José Carlos Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará.